Inscreva-se agora no canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Fomos Testemunhas de Jeová. Enfim, eu sei que depois de tudo isso eu terminei entrando em contato com aquele que eu considerei aposta e que eu entreguei lá na adolescência. E a gente teve uma conversa e eu pedi desculpa para ele por ter feito aquilo. Na realidade ele falou que nem sabia que eu tinha delatado ele e que não havia razão para desculpar, porque se eu fui o vetor que ajudou ele a sair, então ele era que agradecer. E aí, desde então a gente tem contato, a gente conversa, e tem uma relação muito legal, sabe? Eu acho assim que é importante que a gente não desfaça, a gente recupera as amizades que a gente perdeu e que a organização tirou da gente, né? Mas algumas coisas, eu teria muitas coisas para contar, muitas mesmo, assim, sabe? O ponto de questão é o seguinte: agora eu só tô esperando os anciãos me procurarem para eu sair oficialmente, mas tem muitas coisas para contar, né? Tem muitos detalhes que eu gostaria de compartilhar, só que alguns não dizem respeito à minha vida, não dizem respeito à minha vida. E aí não cabe eu adentrar. Mas depois de tudo isso, o que como o meu ponto de ruptura já passou, então eu não fico mais procurando necessariamente matérias ou coisas desse tipo. Hoje eu gosto de ver, de conhecer as experiências das pessoas, de ver o que elas passaram, e aí a gente sempre vai aprendendo alguma coisa, né? Eu assisti num vídeo recente, por exemplo, que as seitas, elas te levam para o fundo do poço, simplesmente para poder dizer que elas são a salvação para o fundo do poço. E aí que está a desassociação, né? A organização te joga no fundo do poço, depois ela diz: olha, você só vai ser feliz se você estiver aqui. A gente está aqui para te receber de braços abertos. E eu disse: cara, isso é tão perfeito, a colocação é tão precisa. E aí eu fui verificando isso, né? Mas assim, a minha saída não saiu, não foi só por conta das descobertas que eu fiz sozinho, né? Teve um empurrãozinho, teve um irmão que eu conheci que ele mandou um vídeo para mim que falava o conceito de, tipo assim, as características de uma seita, que eu vou até pedir para colocar esse link, que eu achei que foi o melhor vídeo sobre o assunto, e esse vídeo assim mudou minha cabeça. E olha que nem fala de religião, religiões, de testemunho de Jeová, nada disso. É um vídeo que não tem nenhum tipo de direcionamento sectário ou religioso. É só para poder mostrar como as seitas funcionam, né? Então, enfim, é muito. Se bem que o que eu falei agora não tem sentido nenhum, né? O movimento sectário, na realidade, não foi crítica, né? Que eu falo assim, crítica a uma seita específica. Mas enfim, no final das contas, eu descobri que tem vida fora da organização. Descobri que tem vida fora da organização. Descobri que eu posso ser uma boa pessoa. Que eu posso ser um bom marido. Que eu posso ser um bom amigo. Que eu posso aprender a amar o próximo. E isso eu não tinha. Porque a organização, ela se apropria disso. Ela vende a ideia de que você, enquanto pessoa, só é bom se você estiver lá dentro. Você só é um bom marido, você só é uma pessoa honesta se você estiver lá dentro. E às vezes esses valores você aprendeu dos seus pais. Você aprendeu com a sua família. Não foi a organização que lhe ensinou isso, né? Ela pode até, em alguns aspectos, reafirmar isso, mas de modo geral, a gente aprendeu fora. E aí a organização se apropria disso e a gente passa a achar que fora da organização a gente não consegue viver. E é interessante como isso de fato acontece, porque mesmo depois que você sai, você ainda fica receoso de viver a vida, de ir para o aniversário, de ir para coisa, porque aquilo ali ainda está muito muito dentro de você, e aí você fica passando por um processo de desintoxicação. E esse processo de desintoxicação, a gente só supera se a gente começar a forçar a barra. E aí eu conto a minha experiência nesse sentido. Como que eu passei a forçar a barra? Eu fui pro aniversário. Como que eu passei a forçar a barra? Eu comecei a fazer postagens no meu Instagram. Eu abri ele e comecei a fazer postagens que eu sabia que iam incomodar. Então eu fui para aniversário, dei um parabéns para uma pessoa, um feliz aniversário para alguém e postava foto. Porque, gente, se a gente não fizer isso, a gente vai continuar escravo deles. A gente vai continuar debaixo do jugo da organização. E é isso que a gente não pode fazer. A gente tem que ter a coragem de ir se desvencilhando desses grilhões. E a gente só vai fazer isso se a gente avançar sempre um pouquinho, né? Uma vez me disseram: Diego, tu tá querendo
polemizar. Eu falei, não quero me polemizar, eu quero me libertar. E eu só vou me libertar se eu começar a simplesmente escancarar que o Diego de hoje não é aquele Diego da organização. E aí é importante que se tenha coragem. Então, gente, tenham coragem de avançar. Não deixem que o tempo que vocês ficaram dentro da organização seja aquilo que vai impedir você, por exemplo, de ser o dono da sua vida, o dono da sua rede social, o dono da sua liberdade, entendeu? Vá para o aniversário, vá para uma confraternização, né? Compre uma decoração de Natal para sua casa. Eu vou comprar esse ano, eu não comprei no final do ano passado, né, por outras razões, mas esse ano eu já falei lá em casa que eu vou comprar uma árvore de Natal. Então é importante que tudo seja feito, entendeu? Se a gente não fizer isso, as pessoas vão continuar mandando na gente. Se a gente não fizer isso, a gente vai continuar escravo da torre. E ser escravo da torre é tudo aquilo que a gente não pode ser. Porque eu descobri quem era a torre depois de 20 anos. Quando é que a gente vai ficar livre dela? Só depois que a gente tiver 70 anos, 80 anos? A gente não pode, 80 de idade, né, tudo de idade. Porque se assim for, a gente não vai ter vivido a vida. E quando a gente chegar lá na frente, a gente vai ver o tempo que a gente perdeu. E tempo é um ativo que se esgota. Ninguém repõe. Então a gente tem que ser o dono da nossa vida hoje. E a gente pode ser o dono da nossa vida e ser uma pessoa boa, uma pessoa que agrega para si, para sua família e para os outros. A gente não precisa da organização para isso. E a organização não pode ditar aquilo que a gente vai fazer na nossa vida. Então, gente, essa foi minha história. Assim como eu amo conhecer as histórias de todos, eu espero que a minha sirva de ajuda para qualquer um que estiver aqui. E eu gostaria muito que não só aqueles que gostaram e que se identificaram com determinados relatos que eu coloquei, mas também os haters, eu gostaria de ver esses comentários, entendeu? Então, gente, um abração e eu desejo felicidade, realização e muita felicidade para todos, tá bom? Um abração. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.